Estatais que podem sofrer muita intervenção do governo, uma Petrobras, por exemplo. Banco do Brasil acho que é menos e está muito barato, mas mesmo assim eu evitaria. 3 empresas que você fala: "Poxa, acho que vale a pena o estudo agora". Vale mais a pena focar em dividendos ou valorização? Que vale mais a pena focar em dividendos ou valorização para aumentar o capital? Isso para quem está começando. Bom, eu acho que tem que ter os dois, no final das contas. Tem muita gente que segue uma estratégia de dividendos, que é uma estratégia que eu considero muito interessante. Ela é, entre aspas, mais chata, porque as empresas nunca dão uma porrada muito grande para cima, mas é uma estratégia que mantém a pessoa no jogo. Porque são empresas que, no geral, são mais consolidadas, menos propensas a sofrer uma disrupção. São empresas menos propensas, não é imunes a isso, né? Mas são empresas que elas têm uma previsibilidade muito boa de resultado, estão presentes no nosso dia a dia muitas vezes, e o cara vê o retorno aparecendo na carteira dele e nada é mais motivante do que você ver o resultado daquilo, né? Sentir o progresso acontecendo. Você materializa o resultado do investimento. Eu acho isso muito bom. Só que eu não excluiria empresas que não pagam dividendos da minha carteira. Se a gente for olhar, a Amazon nunca pagou dividendos. E por quê? Porque durante muito tempo, o CEO, o Jeff Bezos, ele falava: olha, eu prefiro não pagar dividendos para ter mais dinheiro para reinvestir na própria empresa. E eu fico pensando, quem é mais inteligente, eu ou Jeff Bezos? Talvez alguém que seja muito meu fã falaria: você, Bruno. Claro. Eu discordo, né? E alguns bilhões de discordância em termos de patrimônio, né? É uma Alguns aposta difícil, muitos bilhões que mostram que o Jeff Bezos é muito mais inteligente na alocação de capital do que eu, né? Se eu sou tão inteligente, por que não sou tão rico quanto ele? Nessa área específica. Então, pensando nisso, eu prefiro mais que o dinheiro fique na empresa para o Bezos alocar do que ele me dê o dinheiro. Porque talvez a melhor alocação que eu fosse fazer seria comprar ações da própria empresa. Então, nessa parte da carteira, eu não quero dividendos. Deixa esse cara alocar o dinheiro. Numa parte de uma Sanepar, que é uma empresa estadual, aí eu quero dividendos. Porque eu acho que há um risco muito grande do governo do estado reinvestir mal esse capital. Então, prefiro que ele me pague realmente, né? Então, varia. Eu gosto de ter exposição às duas coisas. Eu acho que o iniciante... É mais interessante ele começar por uma estratégia de dividendos, mas não excluir esses cases de crescimento de empresas que são fantásticas e que podem vir a dominar o mundo. A Amazon pode dominar o mundo, pô. Os caras são muito bons, ultra focados em longo prazo, com várias barreiras competitivas. O que você está evitando olhar nesse momento aqui no Brasil? As ações, no caso. Estatais que podem sofrer muita intervenção do governo. Uma Petrobras, por exemplo, como já foi citado aqui. Banco do Brasil acho que é menos e está muito barato, mas mesmo assim... Eu evitaria. Essas são as que eu evito. Empresas muito endividadas, porque como os juros estão muito altos e não há expectativa de queda de juros agora, vai ficar complicado para elas, né? Pagar o serviço dessa dívida, pagar os juros. E, deixa eu ver, varejo. Eu ia te perguntar isso, varejo, Magazine Luiza, essas empresas. O que você acha, Bruno? Eu prefiro não ter. Eu prefiro evitar. Até porque dentro desse crivo de endividamento tem umas que não passam, por exemplo, já. E aí é necessário que os juros caiam para que você veja um efeito da empresa se valorizar. Mas varejo também tem um componente... Eu entendo quem compra varejo. Porque eu já vi vídeos do Pitch onde ele fala os critérios que ele tem para escolher empresas, né? E eu sei que eu também gosto de empresas com margens altas. Só que tem uma hora que empresa de margem baixa pode ser muito atrativa. Porque pensa o seguinte... B3 é uma empresa que tem uma margem de mais de 40%. Ou seja, de cada R$ 100 que a empresa fatura, mais de 40 são lucro. Se a B3 ela consegue melhorar essa margem em 1 ponto percentual, sai de 40 para 41. É bom, mas não muda tanto. Agora, se você pega uma Magazine Luiza, que a margem agora está negativa, e ela consegue levar essa margem negativa para 1 ponto percentual positivo, é outra empresa. Se ela sai desse 1 ponto percentual positivo para 2, ela dobrou a margem dela. Então vira outra coisa totalmente diferente. E é por isso que se você pega a Magazine Luiza lá em 2015, 2016, quando começou a subir, que subiu igual um foguete. Porque era um negócio que tinha margem negativa, de repente foi para uma margem que chegou a 4%, virou outra coisa. E aí, com isso, o pessoal comprando, caiu nas graças de todo mundo, e fazer vídeo de Magazine Luiza dar mais view, e aí o negócio foi embora.
né? Então eu entendo quem tem, mas eu acho que não vai ser esse momento agora. Por isso que eu fico de fora também de varejo. Só que eu posso estar errado nisso. Pode ter cara que daqui a 6 meses vai estar com baita resultado. 3 empresas que você fala, poxa, acho que vale a pena o estudo agora. Eu vou citar a empresa que eu tenho há mais tempo na minha carteira, que é a Itaúsa. Nunca vai ser uma empresa que vai dobrar de preço em um ano. Não é. Também não é a maior pagadora de dividendos de bolsa. Tá muito longe disso. Itaúsa, tem gente até que brinca que é um negócio pra você comprar R$ 6, R$ 7 e vender quando bate 14, porque ela fica meio fechada em uma caixinha. Não sai muito disso. Mas ela paga bons dividendos. Ela, praticamente anualmente, ela faz algum tipo de bonificação. Ou seja, você tem 100 ações, toma mais 10 ações aqui, agora você tem 110 para receber mais dividendo no futuro. E é uma empresa que ela, pensando no portfólio que ela tem, Itaúsa é uma holding. E ela foi criada na década de 50 pela família Setúbal, né? Eles tinham o Itaú, que era um baita de um negócio, e falaram, temos que diversificar. Então vamos criar uma holding para ter metade em Itaú e a outra metade em outros negócios. Só que os outros negócios não foram tão bem quanto Itaú. Então Itaú é 90% do patrimônio de Itaúsa hoje. Só que dentro desses outros 10%, você tem participação em XP, você tem Alpargatas, você tem a antiga Duratex, né, que é Dexco agora. Então você tem umas empresas interessantes. E é uma pagadora de dividendos muito boa. O preço não oscila demais. Então eu acho que é uma boa porta de entrada para esse mundo da renda variável. E eu gosto tanto da ação que eu carrego ela há quase 9 anos. Então, Itaúsa tá na minha vida há quase tanto tempo quanto a minha esposa. Eu ia falar isso agora. Pois Você é. acredita? Eu ia falar isso agora, maluco. Cuidado, hein? Pra você oferecer umas ações da Itaúsa aí, ó. Atenção aí. E até já brinquei, né? Que se falasse assim, você tem que se separar de um dos dois. Eu falei, poxa, você é terrível me separar da maluca. Não, eu tô brincando. Mas Itaúsa é muito bom. É um papel que eu acho muito bom. Porque o Banco Itaú... Aí sempre tem aquela dúvida, né? Compro Itaú ou compro Itaúsa? E o Banco Itaú é um ótimo negócio. E eles alocam muito bem o capital. Se você pega épocas de crise, você volta lá em 2008, bolha do subprime, né? Bolha imobiliária americana. Itaú comprou o Unibanco. Aí você vem aqui pro Brasil, 2016, impeachment da Dilma, cenário estranho. O Itaú vai lá e compra metade da XP. A XP depois faz um IPO e multiplica, né, o investimento do Itaú, enfim, por mais de 10 vezes. Aí, agora, nesse ano, aliás, o ano passado, o Itaú comprou quem? A Avenue. A Avenue. Aí veio a eleição do Lula, em 30 dias o brasileiro mandou 1 bilhão pra fora do Brasil. Aliás, 1 bilhão pra Avenue, né? Pra fora Exato. muito mais. Só a Avenue captou 1 bilhão. Então os caras são muito bons em alocar capital. Só que eu gosto dessa pontinha que tá alocada em outros negócios que eu acho que devem crescer mais do que o Itaú. Porque se você pega Banco Itaú em si, o lucro do Itaú não consegue crescer muito mais. Primeiro porque tem uma parte do lucro que tende a sumir, que é receita suja, né? É taxa que cobra de manutenção de conta, que só quem paga isso é idoso. Qualquer pessoa jovem já não paga mais, porque abre uma conta no banco digital e fala, ó, só abro com você se não tiver taxa. É tarifa de TED e de DOC. Só quem paga isso é idoso. Só, porque o pessoal tá fazendo Pix pra caramba. E olhe lá, né? Porque minha avó faz Pix, pô. Sim. Minha avó faz o Pix. Então, essa parte toda tende a sumir. 3% de administração em fundo que só investe em renda fixa. Isso vai sumir. E na outra parte, o Itaú já é muito grande. Se você pega o mercado de crédito, aqui os maiores bancos nadam de braçada lá. Então, não tem muito mais para onde crescer. Tanto que o lucro do Itaú cresce 5%, costuma crescer menos de 10% ao ano, assim, no agregado, né? Se você olha uma média de longo prazo. Eu acho que XP tende a crescer mais. Alpargatas da Havaianas tende a crescer mais, que os outros negócios de Itaúsa, ao longo do tempo, devem crescer um pouco mais, pelo menos, do que o Itaú. Então, por isso que eu gosto da empresa. Essa seria uma. Se eu fosse citar... São 3 que você pediu, né? 3. Tá. Eu vou citar uma aqui, então, que... não é a melhor também, mas eu enxergo que ela vai ter uma capacidade de pagamento de dividendo ao longo do tempo muito boa, porque é uma empresa que ela faz parte de um oligopólio, que é Vivo. Então, se a gente olha Vivo, é uma das poucas empresas que fornecem algo que hoje é uma utility, as pessoas não vivem sem, que é internet para o Brasil todo, telefonia. E tem uma coisa muito interessante em Vivo também. Se eu não me engano, hoje está pagando uns 8% de dividendos. Mas é um dividendo que eles têm muita facilidade em reajustar por índices acima da inflação. Eu sou cliente da Vivo. Eu lembro que uma vez mandaram uma mensagem para mim. Olha, estamos reajustando sua conta, acho que era em 10%. A inflação do ano é uns 6%. Eu falei, nossa, 10%?
E eu tinha muito tempo livre naquela época. Eu falei, vou ligar pra Vivo tentar negociar esse negócio. Putz, demora, hein? Nossa, não. demora um pouco o telefone, né? Ouve só, liguei, aí fala, você quer falar sobre tarifa? Aperte 2, aperte 3, aperte É 4. cansativo. Aí daqui a pouco, você quer saber por que sua conta aumentou? Aperte, sei lá, 8. Aí fui lá, apertei 8. E aí ninguém falou comigo, foi uma gravação. Então, senhor Bruno, sua conta aumentou porque todo ano nós aumentamos a sua conta. E é isso, tenha uma boa tarde. E foi isso. Eu não falei com ninguém, eu fiquei meia hora no telefone. Quando desligou, eu ainda pensei, tá bom, minha conta aumentou, mas aumentou pra todo mundo, eu sou acionista, então tá tranquilo. Exato. Porque o poder de aumento de preços que ele tem, de remarcação dos preços, é muito forte. Se eu não quiser ficar em Vivo, eu vou pra onde? Pra TIM? Você Pra não tem Claro? muita opção. São essas 3 opções a nível nacional. Tem uma outra regional que consegue competir um pouco, mas é muito complicado competir. E o sinal aqui para São Paulo, pelo menos da Vivo, é o melhor. Então eu falo, vou continuar nessa empresa. E ela paga muitos dividendos. Ela costuma pagar até mais dividendo do que ela tem de lucro líquido. Porque tem muita estrutura física, tem muita depreciação, então ela consegue ter, né, um lucro que fica mais alto, né, na hora de distribuir em comparação com o resultado. E eu acho uma empresa que tem uma barreira de entrada fortíssima a outros competidores. Quem tem barreira de entrada mais forte é só a empresa que é um monopólio. E olhe lá, porque tem monopólio que às vezes é mais frágil. Você pega uma B3, por exemplo, é um monopólio, mas já tem competição de bolsas internacionais. Está cada vez mais fácil mandar capital para fora. E aqui, pegando esse setor de telefonia, é muito difícil de você conseguir competir com as 3 grandes. É muito complicado. Então, gosto bastante de Vivo, uma posição que eu tenho há bastante tempo. Só que também nunca vai ser, principalmente essas empresas de dividendos, aquela empresa que vai subir 50% no ano. É uma empresa mais chata. Mas é aquela empresa chata que vai te dando dinheiro de dividendo para você recomprar mais ações. E quando você vê na composição ao longo do tempo, fica maravilhoso o resultado. E a terceira? Ó o Bruno querendo fugir aqui, A não. terceira, eu vou colocar um monopólio, que é, eu já citei aqui, Sanepar. Sanepar tá barata, né? Tá bem descontada. Sanepar está negociando abaixo do valor patrimonial, acho que está 0,7, 0,6 o valor patrimonial. Tá de graça. Então, seria o equivalente ao seguinte, né? A Sanepar, ela trabalha com a parte de água e esgoto no estado do Paraná. É um monopólio. E eu nunca conheci uma pessoa que começou a usar água encanada e falou, isso aqui é frescura, não quero mais, vou cancelar minha conta. Não. Então, é algo que tem uma demanda para a pessoa física inelástica. Empresas podem usar mais ou menos água. A pessoa física vai usar água igual, independente de crise ou não. Consegue fracionar muito pouco, né? Aliás, consegue limitar o consumo muito pouco. Então, é uma empresa que ela tem uma demanda, que ela vai existir sempre. Também tem uma capacidade de reajustar preços ao longo do tempo. O risco é que ela é estatal, então dependendo de quem está no comando do estado do Paraná, ela pode ser usada como moeda política. Mas esse risco já está embutido no preço, porque, como você disse, está muito barato. Hoje, se você paga 0,7, né, no valor patrimonial de Sanepar, seria como comprar uma nota de R$100 por 70. Paga muitos dividendos, não tem competição, tem margens muito saudáveis. Então, é uma empresa muito, muito boa. Esse segmento de saneamento costuma ter empresas boas, né? Então, eu ficaria com essas 3.